Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Para os católicos, no Evangelho de hoje, São João nos narra o milagre da cura do filho do oficial do rei. Durante todo o Evangelho, de fato, abundam os milagres de nosso Senhor Jesus Cristo. E se há tantos milagres, caros católicos, deve haver uma razão para tanto. Nosso Salvador faz tantos milagres para confirmar a verdade de seu ensinamento e de sua divindade, mas também para mostrar sua bondade, exercendo uma grande misericórdia para com os homens. O milagre é, por definição, algo feito por Deus fora da ordem da natureza. É uma alteração, mas às vezes passageira e pontual, da ordem natural, que supera sem dúvida as forças de toda natureza criada. Acima de todas as criaturas e acima de toda a ordem natural está unicamente Deus. Assim, caros católicos, onde há um verdadeiro e autêntico milagre que altere a ordem natural, devemos concluir que ali está Deus, que ali está o dedo de Deus, agindo diretamente por si ou por meio de uma criatura. É preciso, porém, muita cautela para se afirmar que algo se trata verdadeiramente de um milagre. Mas é preciso também reconhecê-lo quando ele existe. E no caso de Nosso Senhor isso é evidente. Ele fala e os cegos veem, os surdos ouvem, a língua dos mudos se desata, os paralíticos andam, as enfermidades desaparecem num instante. Os que acabam de morrer voltam à vida, os que já estavam sendo levados para o sepulcro saem do caixão, os que estavam já enterrados depois de alguns dias e já com o mau cheiro característico se levantam e saem de seu túmulo. O mar e as chuvas obedecem à voz de Cristo. Naturalmente, tudo isso é impossível. Realizar tais obras pelas simples palavras ou por um simples gesto, ou utilizando meios desproporcionais, como um pouco de saliva e de terra, é impossível, caros católicos, a toda e qualquer criatura. Uma palavra, um gesto, uma ordem aos elementos da natureza e às doenças, uma ameaça ao demônio, basta para Cristo realizar tais coisas. Pela qualidade das obras e pelo modo de fazê-las, não há dúvida de que estamos diante de milagres. E fica claro que nesses casos, é Deus efetivamente quem age. E quando Deus age para confirmar o ensinamento, tal ensinamento é necessariamente verdadeiro. De outra forma, seríamos enganados por Deus, o que é impossível. Então, aquilo que Cristo ensina é verdadeiro, ele confirma isso pelos milagres realizados, e tantos milagres. E como ele nos ensinou a sua divindade abertamente, dizendo, por exemplo, eu e o Pai somos um, ou antes que Abraão fosse, eu sou, devemos confessar que Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Caros católicos, Cristo fez milagres sobre os anjos, colocando-os a seu serviço diante dos homens em seu nascimento, em sua ressurreição, em sua ascensão. Cristo fez milagres sobre os demônios, expulsando-os com uma simples palavra. Fez milagres sobre os corpos celestes, com a estrela que guiou os magos, com os céus se abrindo quando de seu batismo por São João Batista, com as trevas que se fizeram presentes durante sua crucificação. Cristo fez milagres sobre os homens, ressuscitando pelo menos 3, como nos dizem os evangelhos, curando toda espécie de enfermidade, lepra, febre,
paralisia, cegueira, surdez, mudez, curando à distância, curando, tocando simplesmente nas pessoas ou curando pela fímbria, pela borda de suas vestes. Cristo fez milagres sobre as criaturas irracionais, com pescas milagrosas, tempestade acalmada, secando a figueira, multiplicando os pães, rasgando o véu do templo, produzindo o terremoto quando de sua morte, para citar apenas alguns. Podemos então, caros católicos, constatar que toda a criação está sob a realeza de Cristo, está sob o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo começou a fazer milagres somente ao iniciar sua vida pública, a sua pregação. Se Cristo fez milagres para confirmar a sua doutrina e para manifestar sua divindade, não convinha que fizesse milagres antes de começar a pregar. E sabemos que ele começou a ensinar, a pregar somente aos 30 anos. Se Cristo deveria mostrar a sua divindade pelos milagres, não convinha fazê-los desde a sua infância, a fim de que a realidade de sua humanidade não fosse colocada em dúvida. São João diz claramente que o milagre nas bodas de Caná foi o primeiro que Jesus fez, manifestando sua glória, e seus discípulos acreditaram nele. De fato, uma maneira fácil de reconhecer um evangelho apócrifo, uma falsa aparição, é justamente quando se atribuem milagres a nosso Senhor Jesus Cristo durante a sua infância. Milagres, prodígios, antes de que ele começasse a ensinar. Se os milagres têm como finalidade primeira mostrar a veracidade do ensinamento de Cristo e a sua divindade, eles são também, caros católicos, expressão de sua infinita bondade misericordiosa. Vemos isso claramente nos evangelhos. Ao sair da barca, por exemplo, viu uma multidão numerosa, teve compaixão e curou os enfermos. Ele teve compaixão dos que o seguiam e estavam com fome, teve piedade dos cegos em Jericó. A pedido de sua mãe, reconhecendo o embaraço dos noivos em Caná, transformou a água em vinho. E o povo judeu reconheceu essa bondade de nosso Senhor e se admirava muito, dizendo: ele fez bem todas as coisas, fez ouvir os surdos e fez falar os mudos. Os milagres, caros católicos, não são expressão de misericórdia apenas pelo fato milagroso em si mesmo, pelo fato de curar ou de alimentar, por exemplo. Os milagres são uma obra de misericórdia também no modo como são realizados em cada circunstância. Nosso Senhor faz o milagre e o faz do modo que mais pode beneficiar aquele que recebe o milagre. Nosso Senhor, ao fazer o milagre, leva em conta o bem da alma da pessoa, a situação específica daquela alma. Vejamos, por exemplo, no milagre da hemorroíça. Nosso Senhor a cura de seus sangramentos humilhantes. Ela busca a cura do modo mais discreto, mas ao fim, descoberta por Jesus, ela conta toda a história, colocando a sua humilhação diante de Nosso Senhor e da multidão ali presente. Nosso Senhor a cura na sua enfermidade, mas a cura também no seu orgulho. No milagre de hoje, o oficial parece considerar que Nosso Senhor pode fazer a cura apenas se vier fisicamente à sua casa. Ele insiste então para que Nosso Senhor se desloque até a presença do enfermo. O Senhor, porém, faz justamente a cura à distância, para que a fé desse oficial seja aumentada e aperfeiçoada. Era isso de que ele necessitava. Já no caso do centurião, que reconhece plenamente o poder de Jesus,
dizendo que basta apenas uma palavra para que a cura seja feita, Nosso Senhor mostra seu desejo de visitar a casa do centurião, de ir lá fisicamente, como um prêmio, como uma consolação pelo mérito da fé do centurião. Nosso Senhor, então, caros católicos, ao realizar os milagres, leva em conta o estado de cada alma para melhor ajudá-la. Faz de modo que a alma de seu interlocutor possa aproveitar mais. Para um, a humildade, para outro, uma consolação, para outro, uma negativa a tal pedido específico para ajudar mais a alma. Para outra, realiza o milagre de modo mais discreto. E assim, caros católicos, Nosso Senhor age na nossa alma, na nossa vida, no nosso dia a dia, nos dando aquilo que é melhor para o nosso progresso na vida espiritual. Devemos notar acerca dos milagres de Cristo, que Ele nunca realizou um milagre em benefício próprio, pura e simplesmente. Sofre de fome durante 40 dias no deserto, mas não quer transformar as pedras em pão. Tem sede ao lado de um poço, mas no lugar de saciar sua sede com o milagre, pede água à samaritana. Permite a seus carrascos que o maltratem e o matem na cruz, enquanto podia, com uma simples ordem, ser defendido por legiões de anjos. Os milagres são para os outros, são para o bem físico dos outros, mas sobretudo para o bem espiritual dos outros, para que possam acreditar em Cristo e reconhecer sua bondade e misericórdia. E esses outros que se beneficiam do milagre de nosso Senhor Jesus Cristo, para os católicos, somos também nós. Devemos destacar que Cristo nunca operou milagres supérfluos ou por mero capricho. Todos corresponderam justamente a uma necessidade física e, sobretudo, moral. No Evangelho de hoje, no milagre da cura do filho do oficial do rei, não é diferente. Nosso Senhor cura um doente à distância, dizendo simplesmente: vai, o teu filho vive. Pode um homem fazer tal coisa? Pode um anjo fazer tal coisa? Sem dúvida não. Só Deus pode fazer isso diretamente ou indiretamente, por intermediário, como fez ao longo da história, por meio de vários santos. Cristo, sendo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, o faz com uma simples palavra. Cristo sabe que os homens precisam dos milagres para poder acreditar em seu ensinamento. Ele mesmo diz: vós, se não vides milagres e prodígios, não credes. Todavia, caros católicos, digamos assim, há um limite para os milagres, pois uma vez realizado um número suficiente para comprovar a veracidade do ensinamento, já não são mais necessários, propriamente falando. Hoje, os milagres já não são necessários, embora ainda existam muitos, em particular em Lourdes. Nosso Senhor é movido, então, pela compaixão face ao sofrimento desse pobre pai e cura seu filho. Nosso Senhor age em benefício do próximo e jamais em benefício próprio, pura e simplesmente. Nosso Senhor age não somente para curar fisicamente, mas sobretudo para dar a vida sobrenatural. O pai, tendo constatado a cura do filho, acreditou em nosso Senhor Jesus Cristo, junto com toda a sua casa. Os milagres supõem a fé ou terminam, em certo sentido, gerando a fé. Reconheçamos então, caros católicos, os milagres de Cristo, a confirmação inquestionável de sua divindade e de todo o seu ensinamento. E reconheçamos também a sua bondade e misericórdia infinitas, agindo com cada alma como é bom para a alma. Da mesma forma como Cristo ajudou aquelas pessoas quando esteve fisicamente presente entre os homens, Ele nos ajuda. Os milagres
são hoje mais escassos, pois já temos motivos suficientes para reconhecer a divindade e a bondade de Cristo. Mas se for necessário, caros católicos, Nosso Senhor nos ajudará até mesmo com milagres, mas nos ajuda sempre dando as graças necessárias para a nossa alma, de modo particular e bem específico, no que mais precisamos, como fazia com seus contemporâneos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.